hoje nós vamos conduzir um estudo. Então, o pessoal da TV Sião vai projetar para você aqui. Hoje tem muito slide, então você vai prestar muita atenção aqui na tela. O pessoal que está nos assistindo também, porque nós vamos conduzir um estudo a partir de agora. Levítico capítulo 6. Dê uma olhada aí. A Parashá Etzav. Eu falei que é muito importante porque é a porção do meu bar mitzvah, viu, pessoal? O judeu, de acordo com o lugar e a hora que ele nasce, ele é designado a ele uma porção para que ele estude e leia quando ele completar 13 anos. Então essa foi a porção do meu bar mitzvah, e é uma porção muito especial para mim. Mas, vamos lá, é Levítico 6, 8 a 8, 36, Jeremias 7, 21 a 8, 3 e porção da Brit Hadashah, Hebreus 8, de 1 a 6. Bom, mas você pode abrir a sua Bíblia e eu vou retroceder um pouquinho no capítulo 6, porque tem mandamentos aqui impressionantes sobre a lei de restituição. Não é do imposto de renda, né? Mas é a restituição das faltas que você possa cometer, vir a cometer contra o seu próximo. Olha só, vamos lá. Então, no capítulo 6, Levítico capítulo 6, a partir do verso 1, vamos ver aqui o que diz a palavra do Eterno. Falou mais o Eterno a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer uma ofensa contra Adonai, e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que, tendo achado perdido, negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa, de todas as coisas que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, essa pessoa restituirá aquilo que roubou, o que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará a quinta parte àquele a quem pertence, lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. Pessoal, a primeira coisa que chama a minha atenção aqui, quando o versículo 2, quando alguém cometer ofensa contra Adonai, olha só, e aí ele vai explicar como foi feita a ofensa que o sujeito ocorreu lá contra Deus, quando ele fez o quê? Quando ele negar ao próximo o empréstimo, roubar o próximo, extorquir o próximo. Então, aqui, olha só, quando você comete uma afronta contra o próximo, você está cometendo uma afronta contra Deus. É bilateral, a maneira como você trata o próximo reflete a maneira como você trata a Deus. A maneira como você trata o próximo reflete como você será tratado por Deus. Yeshua deixa esse princípio claro. Da maneira como você julgar, você vai ser julgado. Na grande oração que ele ensinou, perdoai as nossas faltas, assim como eu perdoo quem me ofende. A maneira como você trata o próximo reflete a maneira como Deus vai te tratar. Então, pessoal, nós demonstramos misericórdia, nós demonstramos amor com o próximo, nós somos longânimos, nós não estouramos, nós não entramos na carne com o próximo, nós somos pacientes com o próximo, nós somos misericordiosos com o próximo. Não é muitas vezes porque o próximo merece, não. É porque eu preciso de misericórdia, eu preciso de paciência da parte de Deus, eu preciso de amor da parte de Deus. Tudo aquilo que eu preciso que Deus me dê, eu dou para o próximo. Esta é a regra de ouro. À medida que você dá, você recebe. Se eu dou amor, se eu dou paciência, se eu dou apoio, você recebe amor, você recebe paciência, você recebe apoio da parte de Deus. Na medida como você julgar, você será julgado. Então eu fico vendo, como, ainda mais aqui no Ensinando Sião, a gente recebe tantos e-mails, toda semana, e às vezes a gente recebe mensagens de uns inquisidores modernos. Sabia que tem inquisitor ainda? Tem agente da Inquisição ainda, em pleno século XXI. As pessoas escrevem, mas num ódio, pessoal. Mas ofendendo a gente, Vocês, e é isso e tal. Aí quando a gente vai ver lá a assinatura,
pastor, não sei das quantas, doutor em teologia. Então, são pessoas que têm alguma posição de liderança e querendo nos ensinar a respeito de dogmas bíblicos, mas descumprindo o principal. Mas é um juízo, é um ódio que eu fico, meu Deus, será que essa pessoa prega com essa boca? É como essa mesma boca que ele dá o estudo dele lá domingo? Não é possível, né? Mas um ódio. Então, essas pessoas que têm um senso de justiça torpe, é um senso de justiça que a pessoa acha que está fazendo agente da fé, né? Estou defendendo a fé, a Santa Bíblia, mas está agindo igual um tolo com o próximo. E, na verdade, isso vai refletir a forma como Deus vai agir com ele, né? Então, muitas vezes, não é o argumento que pesa numa discussão como essa, mas é a postura. Muitas vezes a pessoa fala a coisa certa do jeito errado, aí estraga tudo, né? Quem já teve isso aí? Às vezes você fala, fulano, eu quero ir lá, eu quero falar isso com o ciclano, né? Fala, então vai, mas fala assim, assado, né? Vai preparado. Não vai assim chegando e já arrebentando, não, né? Tenha política, tenha tato, né? No falar. A pessoa vai lá e entra na carne e fala. Às vezes o que ela está falando está certo, mas a forma como falou já bloqueia na primeira palavra o receptor. A pessoa já não vai ouvir nada que você vai falar, porque você já começou ofendendo. Então não pode ser assim, né? Não pode ser assim. Então o mandamento aqui já abre falando para você: quem ofende ao próximo, ofende a Deus. Essa é a regra. Diz que Yeshua fala, a Torá toda se resume o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, e ao próximo como a você mesmo, é isso. Então, é muito interessante, olha só, a gente nem entrou na Paraxá, mas é muita riqueza, pessoal. Eu vou puxar aqui em Mateus, lá em capítulo 5, onde, coloquei até o Mateus com H, hein? É porque senão fica Mateus, então o Mateus fica mais bonito para ouvir, mas o da Bíblia é sem H. Olha, no capítulo 5, Yeshua dá um maravilhoso estudo sobre a lei. E ele lembra o povo que o propósito da Torá é mudar o interior do homem. O contexto é exatamente a importância da consciência santa diante de Deus. Então, se você ler Mateus capítulo 5, Yeshua vai colocar a Torá num patamar muito mais sublime. Vai tirar a Torá da mediocridade, né? Então o camarada lê lá, não matarás, não assassinarás. Aí o que ele faz? Ele trata mal o próximo, ele mente para o próximo, ele engana o próximo, ele usa o próximo, ele menospreza o próximo, prejudica o próximo, mas não matou o próximo. Então, aos olhos de Deus, eu estou bem. E Yeshua vai falar, nada disso. Quando o Eterno fala lá no Sinai, não matarás, isso está envolvido o quê? Várias outras coisas. E Yeshua explica em Mateus 5 que você mata, você assassina o irmão quando você o denigre. Quando você o denigre, quando você fala mal dele, você está assassinando. Aos olhos de Deus é um pecado grave também. E o não matarás não é só o assassinato físico, mas é também o quê? É assassinar com a língua. Então Yeshua vai falar, sim, guardem o mandamento, o aspecto mais prático e superficial. Mas guardem também o quê? As facetas nas quais esse mandamento se desenvolve. Não adulterarás. Aí o sujeito pensa, se eu não deitar então com uma outra mulher, que não seja minha esposa, eu não estou cometendo adultério. Mas vê pornografia, deseja mulheres a todo momento, né? E Yeshua está falando, olha, meu amigo, não adianta nada você não deitar com uma mulher que não seja sua esposa, mas você ter sua mente para lá de Bagdá. Na mente você já peca. E na mente é como se você estivesse dando legalidade para que você execute o ato. A coisa é proporcional. Se você não freia, lembra que Yeshua disse? Se o teu braço te faz pecar, se o teu olho te faz pecar, arranca-o e lança-o fora, né? Não é que você agora vai arrancar o seu olho. Isso é uma metáfora judaica que diz o seguinte: cuida do pecado enquanto ele ainda está brotando no seu coração. Porque se você deixar ele te dominar, fatalmente, se você deixar aquele desejo, te dominar, crescer na sua mente, no coração, fatalmente você vai cometer o ato. Então, trata do pecado quando ele está ainda nos seus primórdios, quando ele está começando, viu? E é a mesma coisa, você não quer adulterar, então trate desses desejos quando ainda você não deitou com outra pessoa.
né? Não veja pornografia, não intente o seu coração para essas coisas, não se dê essas coisas. Por quê? Porque essas coisas levam você a cometer o quê? O pecado em si, né? O ato em si. E o desejo também é uma falta, é um pecado, né? Então Yeshua fala, o pecado não é só aquele mandamento lá superficial, mas é todas as outras coisas que ele envolve. Não terás outros deuses diante de mim, não cometerá idolatria, não é? Aí o camarada acha que idolatria é só lá se ajoelhar diante de um pedaço de madeira, de pedra. Não é isso. Tem muitas outras formas de você cometer idolatria. Sabia disso? Se você se contamina com idolatria, você comete idolatria. Eu já disse aqui algumas porções passadas, né? Paulo é claro, se o sujeito te dá um alimento e te fala que aquele alimento foi consagrado a ídolos, e você come aquele alimento, você está cometendo idolatria. É claro. Em pleno século XXI, você está cometendo idolatria. Você não se prostrou diante de nenhum ídolo, mas você comeu uma comida sabendo que ela era uma comida destinada a ídolos. Se você comete atos praticados por idólatras, se você comete atitudes que surgiram no meio idólatra, você também está sendo contaminado com a idolatria. Então, nós temos que ter essa consciência. E aí Yeshua toca, né, nesse princípio, olha, Mateus 5, 23 e 24. Reconcilia-te primeiro com teu irmão. Aqui está falando de uma oferta que nós vamos tratar agora, que é a oferta chame, a oferta por culpa. Então, o sujeito que ia entregar lá a oferta, que queria o perdão de Deus, olha só, o sujeito queria o perdão de Deus por alguma falta que ele cometeu, ok? Cometeu uma falta lá qualquer, nos dias do templo, ele ia lá no templo com a sua oferta, o animal. E Yeshua lembra, olha, não adianta nada você tentar consertar a sua situação diante de Deus, mas você não restituir o mal que você fez ao próximo. Então, esse sacrifício só será aceito se você, antes de entregá-lo, antes de acertar as contas com Deus, acerte as contas com o próximo. Prejudicou o próximo, vai ressarci-lo. E de acordo com Levítico capítulo 6, não é só um ressarcimento, não. Tem multa. Tem multa para você aprender a não fazer isso de novo. Infelizmente, a natureza humana é assim, né? O ser humano, infelizmente, é doutrinado por punições. A punição doutrina. Então, você roubou, você extorquiu, você prejudicou, vai dar para ele o que você tirou, mais 1/5. Para você aprender a não fazer aquilo mais. Vai te pesar no bolso, vai. E tem que pesar, para que você não faça mais, né? Então, não é um simples... Olha aqui, o ressarcimento era uma lição importante para o agressor, implicando diretamente em seu arrependimento, pois era a manifestação prática do mesmo. O ressarcimento é a aplicação prática do arrependimento. Olha aqui, não existe arrependimento sem ressarcimento, no caso de ser uma falta contra o próximo, né? E contra Deus também. O arrependimento não é só remorso, né? O arrependimento tem que ser colocado em prática. Frutos de arrependimento. Então, às vezes, o sujeito é confrontado com o Espírito de Deus, ele sente no coração que ele errou, isso é uma ação do Espírito de Deus. Ele se arrepende, ele restitui o mal que fez, e depois ele é colocado numa posição de justiça novamente, ele é perdoado. Então, o ressarcimento tem que existir, tá? Então, vamos lá, vamos adiantar. Bom, agora sim a gente entra na porção propriamente dita, que vai falar sobre os sacrifícios. Isso é muito importante você ver, porque você tem que entender os sacrifícios que existiam, não era só um tipo de sacrifício, né? As pessoas caem no erro de achar que todo sacrifício era para perdão de pecados, e não era. Não era. São vários tipos de sacrifícios. Então, olha só, o primeiro tipo de... para começar, a palavra korban, que é traduzida como sacrifício, vem do hebraico karov, que é próximo. Então, já na raiz da palavra sacrifício, está lá a intenção de Deus com esse sistema todo. É o quê?
aproximar o homem a Deus. Toda a Torá, tudo isso que você vai ver aqui agora comigo, tinha e tem uma intenção: aproximar o homem a Deus. Deus não está preocupado tanto com o cordeiro, Deus está preocupado com o seu coração. No processo todo que a pessoa preparava lá o cordeiro, ele tinha uma mudança interior? Ele conseguia alcançar uma mudança, um arrependimento genuíno? Deus estava preocupado sempre com isso, com essa mudança da natureza do ofertante. Prova disso é a palavra korban, sacrifício, que significa aproximação. A porção de hoje é chamado tzav, não é? Ordena aos filhos de Israel, tzav. Tzav é a raiz da palavra mitzvah, não é isso? Mitzvah, mandamento, vem da palavra tzav. E tzav, sabe o que significa tzav? Tzav significa conectar. Então, quando você obedece um mandamento, você está o quê? Conectando-se a Deus. Você está se aproximando a Deus. Por isso que o mandamento, ele não exige uma compreensão intelectual. Você não tem que compreender o que você faz. A simples guarda já é uma prova, já é um tratamento de Deus na sua vida, para você se aproximar mais daquilo que é santo. Então, quando o Eterno fala lá que o porco não é alimento, que é isso que está falando, não está falando que não pode comer. Levítico 11 fala o que é, o que foi feito para comida e o que não foi feito para ser comido. Então, eu não como carne de porco, não é porque eu não posso, é porque não é comida. Deus falou que não é comida, isso não foi feito para comer. Tem outras funções, mas para comer não. Né? Aí me escreveram essa semana, e os derivados, eu posso? Carne de porco? Tá, eu entendi. E os derivados? Pô. Aí fica, né? Os derivados. O derivado é porco também. Presunto é porco. Aí a gente pede a pizza e fala, olha, não põe carne de porco, não. Ah, tudo bem, senhor, está indo só calabresa. Bom, mas aí não entendeu nada, né? Mas as pessoas caem, às vezes, nesses erros. Mas, olha só, você acha que eu entendo a razão de muitos mandamentos que eu guardo? Eu não entendo, não. Tem uns, inclusive, que são supra-racionais, eles vão além da racionalidade. A gente não entende. Mas o fato de eu guardar por fé é algo que me aproxima, me conecta a Deus. Isso não pode ser explicado, pode ser apenas vivido. Você tem que viver, você tem que experienciar isso para você provar aquilo que eu estou te dizendo. É um negócio fantástico. Né? Então eu não guardo o mandamento, eu li lá que carne de porco. Não, tem gente que acha carne... Ó, o avô da Tatiane, né? Zikarol Lebrachá, ele morreu com muitos anos, mais de 90 anos, e forte. Ele só faleceu porque ele caiu da mangueira, para você ter uma ideia. Ele colhia manga e vendia lá onde ele morava. Mais de 90 anos. E um dia ele caiu, e aí teve uma fratura lá e deu complicação. Mas esse homem, ele comia carne de porco todos os dias. A comida dele era feita na gordura de porco. Até pouco tempo era muito comum, né? Principalmente em Minas Gerais, a banha do porco, não é isso? O sujeito guardava a banha lá e toda a comida era feita na banha de porco. E ele comeu, é isso aí. E, sempre foi um cara saudável, né? Nunca teve problema nenhum. Então, eu não posso, claro, eu sei que tem até estudos já que chegam a provar essas coisas. Mas eu não posso afirmar que eu não guardo essa lei porque a carne de porco é menos ou mais saudável. Eu guardo a lei porque é lei, é mandamento de Deus, é instrução de Deus. Eu não tenho que entender para guardar. Não fica procurando instrumento racional para você obedecer a Deus, não. Tem coisa que você não vai entender. E foi feito para você não entender. Então a gente tem que guardar por fé, e esse guardar por fé não é o guardar religioso. Quando você guarda por fé e com o coração, com a kavaná, com a intenção certa, você se aproxima a Deus. Você se aproxima a Deus. Olha, vamos lá adiantar. Vamos aos tipos de sacrifício. O primeiro é chamado olá, diga, olá. E é traduzido como holocausto. Olá significa olê, aquilo que sobe, não é isso? Então, é aquilo que sobe. E quais eram os tipos de holocausto? Aquele animal, aquela oferta que era queimada no altar, tá? E consumida.
Tinha umas que ficavam queimando até se virarem cinzas, mas a maioria era o quê? Consumida pelo ofertante e pelo sacerdote que ofertava. Então, olha, o primeiro tipo de holocausto de Olá era o ratá, diga, ratá. Era a oferta pelo pecado, pessoal. Tá? E ela existia onde tinha a intenção, onde o sujeito houve o dolo, vamos dizer assim. Ele quis, ele sabia, foi intencional o pecado que ele cometeu. É diferente. O pessoal, nós temos que sair desse estigma que não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Não é assim não. Essa porção fala que não é assim. Pelas diferenças de pecados, pelas diferenças de punições, você tem diferenças de gravidade. Tem pecados que são mais graves diante de Deus do que outros. O pecado de ratá é quando o sujeito tinha a intenção sim de pecar. É um sacrifício que tem que ser, vamos dizer assim, mais forte um pouco. Porque tem que espiar mais. O outro tipo de olá, de holocausto, era pela culpa. Olha que interessante. Chamado em hebraico de Hasham. Esse é muito importante. Porque ele é quando houve a culpa, mas não o dolo. Quer dizer, o sujeito não tinha intenção de cometer o pecado, mas mesmo não tendo esse conhecimento prévio, lhe foi imputado o quê? Uma culpa. Ele descumpriu. Ele desobedeceu. Mas ele não sabia. Não interessa. Atenua, mas não livra. Atenua por quê? Porque para ele, que não tinha a intenção, não precisa ser um ratá. E são diferentes os sacrifícios. Para ele pode ser só um hasham. Para provar que mesmo não tendo intenção, ainda há uma parcela de culpa sobre ele. Tá? E nesse sacrifício, o couro do animal ficava para o sacerdote. E a carne era comida pelo sacerdote e pelo ofertante. E tinha também um outro tipo de holocausto. Então, o ratá, o hasham, pela culpa, pelo pecado, e tem também ofertas pacíficas, pessoal. Isso é o que mais tinha. Quando que ela era entregue lá no templo? A oferta pacífica, chamada de shlamim, vem de shalom, né? Na verdade, o termo significa oferta perfeita. Shalem, em hebraico, é pleno, perfeito, cheio. Oferta pacífica, oferta plena. Ela é o quê? Era para agradecer por um milagre, um favor alcançado, ou entregar um voto que o sujeito fez a Deus, viu? E nessas ofertas, o peito e a coxa direita ficavam de oferta para o sacerdote. E aí eu coloquei um versículozinho ali só para incitar um pouquinho a sua mente. Em Atos 21, verso 26, nós temos o apóstolo Paulo oferecendo lá em Jerusalém, no mínimo 15 anos depois do seu novo nascimento, 15 anos depois do seu novo nascimento, no mínimo, porque a gente sabe por Gálatas que assim que ele teve um contato com Yeshua, ele ficou 14 anos na Arábia. Depois ele voltou, começou a ensinar, com a aprovação dos outros apóstolos. E ele chega lá em Jerusalém, e é confrontado pelo presbitério de Jerusalém, e dizem para ele o seguinte: Paulo, olha aqui, bem vês, irmão Paulo, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da Torá. Olha isso. Era o orgulho de Pedro, né? Se tiver Pedro que falou isso. Olha aqui, Paulo, ó. Tá vendo, Paulo? Dezenas de milhares. Se você pensar que Jerusalém, naquela época, não tinha uma população muito extensa, dezenas de milhares, tem pessoas que falam que era quase 30%, 40% da população de Jerusalém na época se tornou um discípulo de Yeshua, um judeu discípulo de Yeshua. Então, dezenas de milhares, está vendo, Paulo? Creram, nasceram de novo, arrependeram-se, e todos são o quê? Zelosos da Torá. Por que que Pedro, se tivesse sido ele, por que falou isso para Paulo? Para construir o argumento que viria a seguir. Viu, Paulo? Vi. Agora vem cá. Nós ficamos sabendo a seu respeito, está surgindo um boato aí fora, que você quando evangeliza fora de Israel, você está pregando, quando você vai nas sinagogas, né, da Ásia, da Grécia, você está pregando que o judeu que crê em Jesus não precisa mais guardar a Torá. Está surgindo um boato que você está pregando para o judeu que uma vez que ele aceita Yeshua, ele tem que abandonar a Torá já era, a lei já era. Paulo, o que nós vamos fazer a respeito disso? Leia o capítulo 21 de Atos. O que nós vamos fazer a respeito disso, Paulo? Com certeza, os que te perseguem vão usar isso para te prenderem.
E com certeza já sabem que você está aqui em Jerusalém. É necessário que você faça um testemunho público para provar que isto é mentira e que você também anda conforme a lei. Sabe o que o presbítero diz a ele? Paulo, eis aqui 4 varões que fizeram o voto, possivelmente o voto de nazireado. Para entregar o voto, tinha que oferecer o que no templo? Uma oferta pacífica, um animal, um cordeiro, um carneiro, entendeu? Paulo, pegue os 4, leve-os ao templo, faça a oferta, quer dizer, você tem que paga do seu bolso a despesa para eles rasparem a cabeça, porque nazireu não corta o pelo, né? Nenhum pelo, nem barba, nem cabelo. Tem uns aí que falam que estão fazendo voto de nazireu, deixa aquele cabelo grande, faz escova toda semana, né? Vaidoso. E a pelinha igual o bebê, faz barba assim, de baixo para cima, fica lisinho, está espelhado. Isso não é nazireu em lugar nenhum. Nazireu não é só ter o cabelo grande. Nazireu era um voto feito onde você não cortava nenhum pelo do corpo e você não tomava nenhuma bebida à base de uva, nem vinho, nem suco podia tomar. Por um período, né? Era um período que vocês queriam se consagrar a Deus. Enfim, esses 4 varões judeus crentes fizeram esse voto e o presbitério de Jerusalém ordena Paulo para ir no templo, oferecer um sacrifício de shlamim para entregar esses votos, para isso servir de testemunho que Paulo não estava agindo de acordo com os boatos, que Paulo era um judeu zeloso da Torá, como ele fala várias vezes no livro de Atos. Ele fala perante autoridades do Sinédrio, ele fala perante autoridades romanas, nada fiz contra a lei ou os profetas ou contra a tradição dos nossos pais. Um cara falar isso, ele tem que ter uma segurança, ele não pode ser hipócrita. O problema é que a teologia cristã transforma Paulo no hipócrita. Ele fala que ele guarda toda a lei, ele faz esse testemunho aí lá em Jerusalém, e depois ele fala contra a lei, fala que a lei já passou, que a lei já era, que agora tudo é em Cristo. Então as pessoas tiram os textos paulinos do seu contexto. Paulo nunca vai falar contra a Torá. Sabe por quê? Porque ele não poderia ir contra o seu mestre. E o que o mestre dele ensinou? Eu não vim destruir a lei, eu vim torná-la plena. E nem nenhum yud, nem nenhum kots, nenhum, como é que chama isso em português? Tio, vai passar até que passe céus e terra. Então, Yeshua proíbe alguém de mexer na Torá. Não pode tirar nem o kots. Kots é aquela pontinha das letras que sobram assim. Não pode tirar. Até que passe céus e terra. Tem céu hoje? Dá uma olhada aí. Tem terra ainda? Então a Torá vale. Yeshua proibiu você de mexer. Por que alteram então a Torá? Por que falam que ela não vale mais? Por que alteram coisas que Yeshua falou para não mexer? Por que colocam ensinos na boca do apóstolo Paulo que ele não deu? Tiram do contexto, né? Claro que Paulo tem que ser direto. Quando uma pessoa começa a guardar a Torá de forma errada, Paulo tem que exortar, falar, meu amigo, essa guarda aí não vai te levar em lugar nenhum, essa guarda aí vai ser para você morte. É verdade. A mesma Torá que aprimora, pode condenar. Depende do coração de quem está guardando. A mesma Torá que é peso para um, é graça para o outro. Depende da natureza. É o exemplo que eu sempre dou aqui. A lei seca. A lei seca. A lei seca, para o bebum pé de cana, ela é glória, ela é alegria ou ela é jugo e condenação? É lógico, porque a natureza dele está o quê? Em falta. A natureza dele está contaminada, está corrompida. Então, uma lei que fala que ele não pode dirigir sob efeito de álcool, é o fim. A lei seca para o bebum é um espinho na carne dele. Está sempre martelando. Eu estou em falta, eu estou em falta. Eu não podia estar aqui, eu estou em falta. Então, a lei seca condena o alcoólatra. Mas e a pessoa que não tem problema com vício de álcool? A lei seca faz alguma diferença para ele? Ele cumpre a lei seca, sim ou não? Claro que ele cumpre, porém de forma natural. A lei está dentro dele. Não precisa de ninguém me impor, eu cumpro naturalmente. Assim é Deus com a sua lei e a sua vida.
Os mandamentos que exigem de você santidade devem ser exercidos de uma forma natural, porque esses mandamentos devem já ter efeito dentro de você. Aí para você não vai ser peso, você vai ser bênção. A lei só é difícil, a lei só é condenatória para o pecador. A lei só é maldição para o pecador. Para o justo ela é alegria. Então tem que entender essas coisas. Olha, e aí você viu os tipos de sacrifício, né? Você já está especialista agora. Mas tinha uma outra também. Não é só o holocausto animal. Era também o quê? Grãos que eram ofertados. Chamada de minhá, diga minhá. Usado em conjunto com todas as outras ofertas como forma de adoração, bem como nas ofertas para a consagração dos sacerdotes. Oferta contra o ciúme e voto de nazireado. Era composto de farinha de trigo e azeite, mais sal e incenso, e às vezes seguida de libação. Viu? Vinho. Derramava o vinho. Minas Gerais tem um costume assim, né? O sujeito vai tomar lá a pinga e fala que é para o santo. Você sabia que isso é um costume judaico? Isso é um vestígio, um resquício de um costume judaico que era a libação. Esse sacrifício, o sujeito realmente derramava o vinho ao Eterno, quando ele ofereceu um minhá. Viu? Então é um vestígio aí. Eu sei que é difícil, é difícil, mas veio sim, veio de Israel isso aí. Tá? Bom, e qual que era o propósito disso tudo? Para a gente finalizar o nosso estudo. O propósito de tudo isso está aqui em Êxodo 25:8. Você pode ler ali comigo? Pode. Olha lá, ó. Ve'asu li mikdash ve'shachanti betoham. E vocês me farão um santuário, ve'shachanti, para que eu more, para que eu habite. Aí que vem a palavra Shekhinah, habitação de Deus, Shekhinah. Betoham. Não está escrito bo. Bo seria para que eu habite nele. Me farão um santuário para que eu habite nele. Mas não está escrito bo. Está escrito betoham. Eles me farão, o povo de Israel, me farão um santuário para que eu habite dentro deles. Olha aqui, pessoal. Me farão um santuário para que eu possa habitar dentro. Betor, em hebraico, é dentro. Está vendo que o propósito de Deus nunca foi o sacrifício em si. Sim, Deus deu a ordem do sacrifício, mas a intenção do sacrifício era o quê? Era fazer você uma habitação dele. É transformar você no santuário dele. É transformar o seu coração e a sua mente no templo, no tabernáculo dele. Para isso que servia um sacrifício. Mas o próprio Eterno sabia que esse sistema já tinha uma data para ele. Porque ele era ineficaz no sentido de alcançar o seu objetivo, que era a mudança da natureza. E aí Jeremias 31 Deus apregou para Israel a nova aliança. A nova aliança, ela não joga fora a antiga. O que ela faz? Ela muda de lugar. A antiga aliança não estava em pedras? Com o sacrifício de Yeshua, sai das pedras, a mesma lei, as mesmas leis, saem das pedras e são jogadas no lixo. Não, saem das pedras e são talhadas no seu coração. Isso é a nova aliança. Leia Jeremias 31:31. Eis que vem dias que farei com a casa de Israel, com a casa de Judá, uma nova aliança, não conforme a aliança que eu fiz com vossos pais quando os tirei da casa do Egito, porque eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado. Eu me casei com Israel e mesmo assim eles anularam a minha aliança por desobediência. Porque a aliança do Sinai é bilateral. Então, o judeu, quando ele desobedece, ele anula. Eles são pontos de anulação. Ele tem que corrigir depois. Mas Deus falou, eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Judá, com a casa de Israel, e no coração vou imprimir as minhas leis. E na mente vou talhá-las. E dessa forma, eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu Deus. Então é a mesma lei. Não existe nova aliança sem lei. Eu queria que as pessoas me entendessem. Não existe. De acordo com Jeremias, de acordo com quando Deus explicou a nova aliança para o mundo, não foi Yeshua que trouxe, que inventou a nova aliança. Yeshua veio cumprir uma profecia da Bíblia, que ele disse isso, que ele veio fazer
aquilo que os profetas tinham anunciado. Essa nova aliança anunciada por Jeremias é o quê? É a Torá escrita no coração do homem, é a lei escrita no coração do homem. Que ideia é essa agora? Jesus cumpriu, eu não preciso mais cumprir. De onde as pessoas tiram conceitos tão estúpidos como esse? Desculpa. Mas isso é muito estúpido. Porque meu pai é justo, eu não tenho que ser justo mais? Porque meu pai é correto, eu não preciso ser correto? Que isso? Isso é estúpido, isso é tolo. E você apregou, você coloca nos ombros de Yeshua uma culpa que ele não tem. Yeshua não foi um filho rebelde. Yeshua não veio destruir aquilo que o pai logrou. Yeshua foi um filho fiel até a morte, obediente até a morte, fiel. É na fé dele que você tem capacidade para ter esses mandamentos escritos no seu coração também. Olha. E lembrando a você, lá, ó, o sacrifício só era aceito se a pessoa se arrependesse. E deveria haver não só desculpas, mas a restituição. Só então o sacrifício podia trazer o perdão. Mas esse perdão nessa época era mais expiação, né? Podia cobrir a culpa. E agora um detalhe aqui para a gente encerrar. Eu ficava lendo lá, eu li nessa porção, como é uma porção que eu já estudo há muitos anos, e eu ficava anotando os animais, né, que são prescritos ali. São diferentes animais, não é? E esses animais refletem muitas vezes a natureza do ofertante. Você sabia? Eles refletem a natureza do ofertante. Você sabe o que é justo em hebraico? Tzadik. Tzad, a letra tzad, a letra dalet e a letra kuf. Não é isso? Tzad, dalet, kuf. Tzadik, ou tzedek, justiça. No conceito hebraico, quem é o justo? A gente traduz como retidão, né? E realmente, tzedek é reto. Mas tem uma simbologia de letras. São 3 letras. Tzad e dalet significa lado. Colocar de lado. Tzad. Tzad em hebraico é lado. Qual lado eu me sento? Eze tzad ani yoshev. Tzad quer dizer lado. E kuf, a letra kuf, é macaco. Kuf, macaco em hebraico. Então, quem é o justo através da escrita tzedek? É aquele que põe de lado, tzad, o kuf, o macaco. O que é isso? O justo é aquele que domina a sua natureza animal. Todos nós temos uma natureza animal. E essa natureza grita dentro de nós. Essa natureza quer que você haja como um animal. Estúpido, grosso, alheio à presença de Deus, sem temor de Deus, igual um animal, igual um macaco. Mas a nossa obrigação é o quê? É dominar essa natureza e não vivermos como um animal, mas vivermos de acordo com o Espírito de Deus, pelo qual nós somos feitos imagem e semelhança. Você não vive pelo que tem na sua natureza física. Primeiro vem a mente, depois o coração. E a alma e o coração dominam a sua natureza carnal. Tem que ser assim. O justo é aquele que domina a sua natureza animal. Ele não vive como um animal. O animal é o quê? O animal come tudo, faz tudo. Você não. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas como você é um ser humano, você é um ser vivo, não é? Você é um mortal, você habita na terra, então você tem que ser, também tem que ter uma natureza animal. Você é também, o seu corpo é uma criatura, mas você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, olha que interessante. Os animais cacheiros usados nos sacrifícios eram de 3 tipos. Eu vou resumir aqui. O boi, ou vaca, o bode, ou a cabra, e o carneiro, ou cordeiro. Qual que é a diferença do cordeiro e do carneiro? Idade. O cordeiro tem que ter só 1 ano, né? Tem que ter novinho. O carneiro é quando ele cresce, né? O cordeiro cresce. E a ovelha. Bom, cada um desses animais representa um tipo de personalidade do ofertante. Agora eu quero ver, hein? Agora é a hora que o apóstolo Paulo fala.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vamos ver. Primeiro animal era o boi. O boi era usado no sacrifício de Hatá, ou Shelamim. E o boi mostra a sua força com chifres, chifrando e chutando tudo. É o animal bruto, ele é forte, ele é estovado, ele é, olha, traduzido para o ser humano, é aquele sujeito que sempre tem uma palavra áspera na língua, fala com ironia, gosta de ressaltar os defeitos do próximo, mas nunca os dele, e cujos próprios defeitos são óbvios para quem o conhece. Esse é o boi. Ele sempre está certo, ele sempre tem uma ironia na ponta da língua, ele sempre vai mostrar as fraquezas das pessoas, né? Ele tem necessidade de mostrar a fraqueza dos outros. Por quê? O boi, na verdade, é inseguro. E essa insegurança faz com que ele seja áspero, bruto, irônico. Esse é o tipo de pessoas que se assemelham ao boi. Mas tem também o bode. Vê se seu vizinho aí tem cara de bode, olha para ele aí. Ô cabra. O bode é o seguinte, o bode, ele tem uma qualidade, ele tem uma natureza ousada, não é isso? O bode é ousado, o bode sobe em qualquer lugar, come qualquer coisa, o bode é um animal ousado. Isso é bom em certos aspectos. Porém, se você quiser movê-lo de um lado para o outro, é impossível, a não ser que ele queira. O bode não é um animal muito simples de ser guiado. O bode é cabeça dura. O bode tem nuca dura a servir. O bode não aceita muita crítica. O bode não aceita muita correção. Repreensão nem se fala. O bode não aceita. Ele só consegue mudar ou perceber se ele realmente quiser. Traduzido em termos humanos, é a pessoa que não aceita a opinião ou sugestão dos outros, achando que sabe tudo. Quem conhece gente assim? É a pessoa teimosa e obstinada em suas convicções. Então o camarada lê. Em qualquer lixo aí de internet, ele lê uma coisa. E ele acha que aquilo é verdade. Aquilo se tornou, aquilo foi gravado na mente dele. E não se consegue mais tirar aquilo da cabeça dele. O bode, muitas vezes, acredita numa mentira como se fosse verdade. E não vai mudar. O bode, você pode mostrar para ele, para o sujeito, fulano, você está errado por causa disso, disso, olha aqui os argumentos. Ele não vai ler os seus argumentos. Ele não vai internalizar, ele não vai nem analisar o que você tem a dizer. Por quê? Ele está convicto naquilo que ele faz e ele é incapaz de colocar sob juízo aquilo que ele sabe. É impossível ele estar errado. Eu não posso estar errado. Então, quando a gente fala, essa semana saiu uma notícia num site evangélico, num site de notícias evangélicas. Cabeçava-se um jornal eletrônico. Cristãos celebram Páscoa na data errada. Não me diga, né? Mas alguém descobriu, cristãos celebram Páscoa na data errada. Um artigo evangélico de um pastor. E o pastor estudou, viu lá que a Páscoa bíblica que Yeshua celebrou, que Jesus celebrou, é o Pêssar, né? Viu lá no calendário, peraí, mas o Pêssar judaico é só em abril, o que o pessoal está celebrando? Descobriu, colocou lá no site, cristãos celebram Páscoa na data errada. E aí o sujeito faz uma boa argumentação. Depois eu comecei a ver os comentários. Como que a igreja é repleta de bodes. Tem gente ali que sequer leu o que o camarada escreveu. Eu sei, pelo ataque, eu vi que ele não leu nada. Ele só viu lá o título e falou, vou refutar, herege. E vai lá refutar, sem sequer ter lido o artigo. Quantas vezes as pessoas nos vêm criticando, vêm perguntando, a gente manda os vídeos. Aí 1 minuto depois o cara responde, já sei que não viu nada, porque em 1 minuto não deu tempo dele ler nada. E refutando. A, B, C, D. Eu gosto que eles são sistemáticos, né? A, B, C, D, tópicos. Nem sequer viu o argumento, nem sequer colocou o que ele sabe em juízo. Quer dizer, será que há a possibilidade de eu estar errado? Mas para eles não existem. Então, quando a gente fala assim, pessoal,
olha, está chegando o Pêssar. E a igreja lá, até o século IV, celebrava Pêssar com os judeus. A gente tem prova histórica. Sem ser a prova bíblica dos apóstolos que a gente tem prova histórica escrita pelos pais da igreja católica. Eles escrevem lá quantos bispos foram perseguidos porque não quiseram mudar a data do Pêssar, quantos bispos foram perseguidos porque não quiseram mudar a simbologia da Páscoa, porque virou sofisma. E aí a gente anuncia, pessoal, a igreja celebra, o Pêssar com os judeus, você celebra a sua libertação, Yeshua é o nosso cordeiro pascal. Mas o que foi feito lá atrás? Criou-se um sofisma. Para desvincular a igreja de Israel, usaram a ressurreição de Cristo, que é um ato fantástico, mas usaram um ato fantástico para poder anular um mandamento. Isso é sofisma. Começa de uma verdade e chega numa mentira. Então, o celebrar a Páscoa, celebrar a ressurreição de Cristo, meu amigo, ressurreição de Cristo você celebra todo dia. Aliás, na ceia, a intenção é celebrar o quê? A morte e a ressurreição até que ele retorne. Então, ceia celebra semanalmente a ressurreição do ungido de Deus. Mas o Pêssar, a Páscoa, celebra a sua libertação, a ação de Jesus, de Yeshua na sua vida, o seu novo nascimento. Você tem que lembrar uma vez por ano de onde você veio. Não esquece de onde você veio, não. Porque quem esquece de onde veio, tende a cair no mesmo erro. Quem lembra-se de onde veio, valoriza onde está, valoriza o sacrifício feito por ele. Fazia parte da teologia, da vida da igreja, e foi tirado no século IV. Foi roubado da igreja. Aí a gente fala isso, as pessoas, bodes, viram para mim e falam assim, você acha que toda a teologia desenvolvida nos meios cristãos, protestantes e católicos, estaria errada? Você acha que por 2000 anos, essas pessoas estariam fazendo uma coisa errada? Estariam interpretando um texto de forma errada? Você realmente é audaz ao ponto de falar que a igreja do Senhor esteve errada por 2000 anos? Sim, bode, não só está errada, como foi dado a você um tempo para você se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Foi dado um tempo. Foi dado um tempo. Antes eu não falava isso, agora eu já falo, tem um tempo. O calendário já foi traçado, já tem uma data. Deus já estabeleceu um tempo, porque as coisas estão andando rápidas demais. Não tem mais tempo da igreja ficar brincando de teologia. É hora de colocar em prática. Lembra da igreja em Éfeso? Volta, arrepende e volta, arrepende, saiba onde caiu. Olha aí, ó. Então caiu. Olha isso. Saiba onde caiu. Mas a igreja não é elogiada por Jesus, por Yeshua? Efésios, né? Sei das suas obras, né? Como vocês combatem os falsos apóstolos, como vocês não se envergonham do meu nome, como vocês dão testemunho nos céus. Nos céus havia refletido a obra dessa igreja. No entanto, o mesmo Yeshua fala com eles, arrepende-te, saiba onde você caiu, analisa lá onde foi, e volta à prática das primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Porque senão ninguém gosta, mas existe. Senão, Yeshua vai fazer o quê? Remover o teu candeeiro, remover a tua unção. E eu falo para vocês, infelizmente, vários candeeiros já foram removidos. Por causa da natureza bodística. Bode, cabeça dura. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito... Olha como termina essas admoestações lá em Apocalipse. Já lembrando você, não fique seguro assim na sua posição, não. Você acha que eu não avalio os meus conceitos, não, diariamente? Você acha que só porque eu aprendi assim está certo? Só porque foi o Rabino Shula, meu pai, ou o Roger Jorge que me disse, você acha que eu vivo nessa certeza absoluta? Meu amigo, eu avalio meus conceitos diariamente. Eu avalio aquilo que eu tenho ensinado diariamente. Mas é natural, a pessoa que busca a justiça e a verdade, ela se aprimora. Olha, que você não seja nem boi nem bode, por favor, porque nós temos também o carneiro. Olha aí o carneirinho, esse que está do seu lado é um carneiro, olha aí para ele, olha o rostinho dele, parece uma ovelhinha,
Olha, ô amigo, profetiza, amigo. Chama a existência as coisas que não são. Olha, o carneiro, ele era usado na oferta de ratá, de pecado e também de culpa. A natureza dele é dócil. É fácil de você manejar, doutrinar um carneiro. Ele não tem a mente cauterizada, nem o coração endurecido. Ele é dócil, ele está disposto a ouvir. Peraí, o sujeito tem alguma coisa para me falar? Eu vou ouvir. Vou colocar aqui no prato aquilo que eu acredito e vou julgar com o que ele está colocando aqui. Vamos ver qual que é melhor. Ele é dócil. Olha, ele representa um animal sem culpa, que é entregue para pagar com sua própria vida pelo pecado dos outros. Viu? Então, o cordeiro, o carneiro, representa muitas vezes um ideal nosso. Porque veja só, o trabalho dos judeus, discípulos de Yeshua, é um trabalho de cordeiros. Bode não entra, não dá. Boi, não dá. Porque o trabalho é uma ligação, é uma ponte. O bode cai da ponte, o boi quebra a ponte. Tem que ser cordeiro. Porque o cordeiro vai andar na ponte e a ponte liga, não é? Um lado a outro. Então o judeu messiânico é esse que vai trazer a igreja de volta às suas raízes judaicas, vai trazer o relacionamento de volta da igreja com Israel, que vai trazer o relacionamento de volta dos judeus com Yeshua. Esse é o judeu messiânico, ele é ponte. E ponte, meu amigo, é para ser pisada. Ponte é para ser pisada. Tem que orar, tem que buscar do eterno a provisão. A força vem de Deus. Olha, e aí, pessoal, nós terminamos, está na hora, né? Nós terminamos com o óleo da consagração. Olha aí que bonito. É o óleo que era consagrado aos sacerdotes. E os utensílios do templo. Você sabia que objeto era consagrado no templo? Era ungido o objeto. Viu? Ah, Mateus, eu achei que era idolatria, esse negócio de ungir as coisas. Não é não, é o princípio da Torá. A unção com óleo simboliza no meio espiritual a separação da pessoa ou do objeto para o serviço a Deus. Então, eu consagro mesmo, unjo o meu carro, entendeu? Unjo as coisas que Deus dá para eu administrar, unjo meus filhos. E aí, o sacerdote era ungido de uma forma muito peculiar. Quem eram as pessoas ungidas na Tanar com óleo? Era o sacerdote, o rei e o profeta. O leproso era ungido com óleo e sangue, era uma mistura bem interessante. Mas o sacerdote era ungido de uma forma peculiar. Ele era ungido com sangue e com óleo. Ele era ungido na orelha direita, no dedão da mão direita e no dedão do pé direito. Simbolizando que ele consagrava o quê? As portas da sua alma, os seus atos e o seu caminhar a Deus. Até hoje, toda ordenação rabínica é feita dessa forma. Viu? Toda ordenação rabínica em Israel é feita dessa forma. O sujeito, quando ele é treinado, ele é ordenado rabino. Ninguém se autoconsagra rabino. Isso não existe. O rabinato é algo que é conferido. Então, eu tenho aqui alguns exemplos. Por exemplo, lá em 2002, o meu pai foi ordenado rabino. Quem o ordenou? Quem está aqui ungindo o seu dedão direito. Quem é? O rabino Shulam. Estão também representados aqui autoridades dos judeus messiânicos dos Estados Unidos. Então, o rabino, meu pai foi ungido no dedão do pé, no dedão da mão e na orelha direita. Quando eu fui consagrado presbítero aqui nessa casa, não rabino não, mas quando eu fui consagrado presbítero, um dos líderes, Zaken em hebraico, eu também recebi o mesmo tipo de unção, olha lá. Estava até inclusive com o mesmo terno. Que está mais folgado agora. Não parece não, mas está. E recebi o mesmo tipo de unção, olha lá. O rabino Shulam ungindo o meu dedão. Então, pessoal, são simbolismos na Bíblia que a gente mantém. Por que você é ungido aqui quando você está doente? Tem gente que atribui poder ao óleo. Se você atribuir poder ao óleo, você está incidindo em idolatria.
O óleo é um símbolo. A fé quem tem é você. A sua fé está em Deus, não é no óleo. Mas Deus proclama, ordena, no Novo Testamento inclusive, para que seja feita a unção com óleo sobre os enfermos. É um ato simbólico e espiritual que reflete no mundo físico. Tudo que você faz no físico, reflete no espiritual e vice-versa. Viu? Então tem que lembrar disso aí. Bom, agora o último slide, olha. Isaías fala que a oferta de Yeshua é uma oferta de Acham e Ratá. Por que eu pus isso aqui? Porque a oferta de Yeshua não é aquele que leva sobre si as nossas iniquidades e faltas. Então ele é Ratá, porque ele provê perdão. Mas ao mesmo tempo ele é Acham. Sabe por quê? Primeiro porque é usado o cordeiro. E o cordeiro não é usado para Ratá. O cordeiro é usado também, mas é usado mais para Acham. Acham, pessoal, é quando há a culpa. E Acham é uma oferenda individual. Diferente lá do Yom Kippur, que toda a nação era perdoada, o Acham é uma oferenda individual, é uma experiência individual que o ofertante tem. A obra de Yeshua, apesar de ter aberto as portas para qualquer um que quiser entrar por ela, não é isso? Amém? Mas o entrar nela é individual, a porta só passa um de cada vez. Então, a obra de Yeshua, ela não é tão coletiva nesse aspecto. Ela é única, ela é individualizada. Olha só, olha o que o primo dele diz. Eis o Cordeiro de Deus que, olha aí, Cordeiro, oferta pela culpa, mas que tira o pecado. João foi fantástico, né? Falando sobre Yeshua lá, que tira o pecado do mundo. A obra de Yeshua no madeiro é a porta de entrada para o perdão e para pagar a dívida que existia contra nós. Presta atenção, mesmo você não tendo dolo, não tendo intenção, antes de você conhecer a Deus e passar pelo perdão do sangue de Yeshua, existia contra você o quê? Uma dívida, uma cédula de dívida. Por quê? Porque você viveu a sua vida toda descumprindo a ordem de Deus que você nem sabia que existia. E o fato de você não saber que existia não te isenta. Você é julgado da mesma forma, pode ser um juízo diferente, mas que você é julgado, você é. Então tinha uma cédula de dívida contra você, mesmo você não tendo conhecimento daquilo que você fazia. Por isso que a obra de Yeshua é importante, ela rasga essa dívida de culpa. Você zera o velocímetro perante Deus. Todos os seus atos contra Deus no passado não são válidos mais perante o Eterno. Claro, contra o próximo você tem que lidar com restituição e ressarcimento. Mas de acordo com Deus, Deus lança no fundo do mar. Zerou. Você não tem mais culpa daquilo que você fazia antes e não sabia. Mateus, antes eu comia tudo, comia jacaré, comia cobra, capivara era minha predileta, no rodízio eu pedia lá capivara, mas você não sabia, você tinha culpa sobre você, em Yeshua foi liberto, agora cabe a você o quê? Andar em santidade, se esforçar para agradar a Deus, viu? Você não guarda essas coisas para ser salvo, você já foi salvo, você guarda essas coisas porque você é salvo. Isso é coisa de gente salva. Querer ser santo é para gente que é salva. O ímpio não quer ser santo. O justo se esforça para ser santo. E Deus não é um Deus meticuloso. Deus vê o coração do homem. Você pode não ser perfeito, mas se você se esforçar para ser, Deus vai imputar aquilo como se fosse uma justiça perante ele. É isso aí. Para os filhos de Israel, Yeshua é o único veículo pelo qual pode-se ter a remissão de pecados. Mudança de natureza, pleno conhecimento da glória de Deus e viver realmente na aliança. E para quem não é judeu? Também, né, pessoal? Quem não é judeu, além dos motivos acima, Yeshua é a porta, a única forma de entrada, a filiação de Abraão. Para ter acesso às promessas, alianças e alianças herdadas, dadas por Deus a Israel. Está entendendo? Vamos ficar de pé? Antigamente lá em Jerusalém, tinha um muro que rodeava o templo. Era um balaústre, um muro de 1,5 metro. Nesse muro tinha uma placa nele. Na entrada tinha uma placa. E a gente achou essa placa no século XIX. E essa placa, sabe como era o nome dessa placa? Sabe como era o nome desse muro, dessa placa? Muro da separação. E essa placa estava escrito o seguinte: aqui ela aqui, a foto dela.
Nenhum estrangeiro deve entrar na área fechada do balaústre ao redor do templo. Ou seja, ninguém que não é judeu podia entrar dentro do templo. Quem for pego será considerado culpado por sua morte, que se seguirá. Essa doutrina é uma doutrina não bíblica. Isaías declara que a casa de Deus será chamada casa de oração para todos os povos. Mas os judeus da época de Yeshua criaram uma política de segregação e impediam a pessoa que não era judia de expressar a crença não, mas a adoração no Deus vivo de Israel no templo. Por isso que eu coloquei essa placa aqui, para mostrar para você que em Yeshua, você não é mais gentio. Eu não falei que você é judeu. Eu falei que você não é mais gentio. Sabe por quê? Porque gentio quer dizer estranho, alheio, estrangeiro, peregrino, está peregrinando, está passando por lá. Você não é nada disso. Você é povo de Deus. Você foi aproximado e enxertado em Israel. Deus tem um povo só. E quando hoje eu digo Israel, o Israel de Deus, eu incluo os judeus e também aqueles que não são judeus, mas servem ao Deus de Israel através de Yeshua. Deus tem um só povo e o argumento para isso está aqui, ó. Porque ele, Yeshua, é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e não judeus, fez o quê? Um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, olha ela aqui, Paulo se referiu a algo que existia na época. Um dogma, não tem isso na Torá, na Bíblia, foi um dogma de homens. Ele derrubou a inimizade, que era esse muro, e aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança em grego é o quê? Dogma. Paulo está se referindo a esse muro e a todas as outras leis que os judeus criaram, dogma quer dizer lei de homem, que eram contrárias à Bíblia, à Torá. Yeshua anula esses dogmas contrários à Bíblia, à Torá, viu? E ele junta os dois e faz dos dois um só, e ele anula esse tipo de ordenança que segregava o gentio, aquele que não era judeu, para que dos dois criasse em si, em Yeshua, um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo pela cruz, pela obra da cruz, a inimizade. Então, meu amigo, você é um só povo junto com os judeus. Você faz parte de Israel, no sentido de Israel ser o povo de Deus, você também é povo de Deus, baseado nos profetas e no apóstolo Paulo. Na obra de Yeshua, não há essa distinção. Por isso que Paulo fala em Gálatas, não tem judeu nem grego, servo nem senhor. Yeshua é Senhor de todos. E o seu status perante Deus é o mesmo. Claro, há responsabilidades claras para o judeu, há tradições específicas para o judeu e há tradições e ordens específicas para você. Mas apesar dessa distinção de responsabilidades, nós somos um perante o Eterno. Aos olhos de Deus somos um só, não há distinção, não há hierarquia entre nós, vamos dizer assim, aos olhos de Deus quanto à salvação. Há diferenças quanto a promessas e responsabilidades. Eleição de Israel tem a ver com responsabilidade, não com salvação. Apesar de Israel ter recebido promessa de salvação, mas até mesmo essa promessa é vinculada ao quê? Ao coração circunciso, viu? Que Yeshua provê. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus, essa foi um breve estudo da Parashat Tzav. Diga para o seu cônjuge, para o seu vizinho, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o rosto dele e tenha misericórdia de você. Que o Senhor resplandeça sempre o seu rosto e ponha em ti a paz. Amém? Amém. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha vichuneka, Yisa Adonai panavelecha veyasem lecha. Shalom.